Meu nome é Fernanda, sou da CIA Teatral Enchendo Laje Soltando Pipa. Bem-vindas e bem-vindos à nossa primeira roda de conversa, 3 Dedos de Prosa, que está sendo possível por causa da Lei de Fomento à Cultura da Periferia, né? Nós fomos contempladas e contemplados pela 3ª edição e estamos aí caminhando para o 2º ano. Então, nesse primeiro ano tivemos oficinas abertas, está acontecendo atualmente a oficina de figurino, costura, corte e costura, que é a nossa última. E ainda temos mais 3 dedos de prosa, né? Esse é o primeiro. Bom, a gente pensou nesse tema porque nós temos 15 anos de caminhada, assim, enchendo lá de soltando pipa. E a gente começou num espaço que não era um teatro, foi na escola da família, o grupo, e depois surgiram os céus, então fomos para o céu, 3 Lagos, que fica aqui perto, e ocupamos lá. E aqui é o nosso primeiro espaço, né, que foi possível com esse projeto, né, que fomos contempladas, então nós estamos pagando o aluguel desse espaço. E então nós, enquanto grupo, nós ocupamos o céu e também as ruas daqui da região, já fizemos trabalhos nas feiras, ruas, ocupações, e nosso último trabalho está sendo na rua, dentro de ônibus, em casas, em bares. Então, é isso. Essa é a enxenolagem, alguém quer falar? O nome do tema, né? Qual que é o nome? Espaços não convencionais. Bom, teatros em espaços não convencionais é o primeiro tema que a gente vai debater agora. E aí, vocês fiquem à vontade para se apresentar. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou João Nin, sou potiguara do Rio Grande do Norte e sou um artista migrante e moro aqui em São Paulo há 5 anos. Eu vim pra cá em 2014, 1º de abril, há boatos de que é verdade, né? Não sei se abriu uma camada, uma realidade paralela e em outra eu não vim. E nessa que eu vim, o primeiro lugar que eu pisei aqui em São Paulo foi o Jardim Romano, que foi o espaço que eu cheguei para montar uma peça, que é a Cidade dos Rios Invisíveis, do coletivo que hoje eu faço parte. Então eu vim para fazer esse trabalho com Estopor e acabei ficando. O Estopor está numa residência artística no Romano há 9 anos e eu estou no grupo há 5, esse tempo que eu estou aqui. E dentro desse período a gente faz peças que sempre levam em consideração a biografia de pessoas reais. E essas pessoas sempre estão conosco nos trabalhos, sendo elas artistas ou não, atores, atrizes ou não, né? Então, o coletivo Estopor Balaio de memória, criação e narrativa. Desde então, vim fazer essa peça, A Cidade dos Rios Invisíveis, que é o 3º ato de uma trilogia chamada Trilogia das Águas. Essa Trilogia das Águas, ela é toda baseada na memória dos moradores do Jardim Romano, que a gente fala Memórias Alagadas porque é um bairro que sofre, né, com enchente há muito tempo. E a maior que teve, assim, que a gente tem relato é de 2010 mesmo, que passaram 3 a 4 meses com água, cheio de água, né? Algumas regiões até 1,5 m de altura de água. É ótimo que o sol está fazendo uma iluminação, né? Tava nela, tá em mim quando eu passar o microfone para você, vai estar em você. Obrigado. Agora sim. Vitamina D, né? Vitaminadas. Então, esses foram 3 espetáculos sobre as histórias reais desses moradores. Nessa peça que eu vim fazer, eu não faço nenhum personagem, eu, João, sou mediador, né? E nessa peça a gente dividiu em 2 grupos os atores moradores e os atores estrangeiros. Então eu era um desses atores estrangeiros que estava ali só mediando a peça com o público que vinha. Quando eu cheguei nessa 3ª peça, o grupo me contou que a maior dificuldade era que os amigos fossem assistir os trabalhos, porque Jardim Romano, Extremo Leste, algumas ruas depois já é Itacoaxetuba, não é isso? E as pessoas não iam assistir, porque a maioria do grupo também, os atores estrangeiros, são todos de Natal, somos todos do exterior do Rio Grande do Norte. Daquele país muito louco ali, não sei o que vem na cabeça de vocês quando fala desse Rio Grande do Norte,
mas é um estado que no imaginário popular não tem muita identidade. A gente sofreu com uma grande colonização portuguesa, holandesa e foi base dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então foi o primeiro lugar do Brasil a ter Coca-Cola, calça jeans, Ray-Ban, né, chiclete. A gente fala até hoje boy, aquele boy, aquela boizinha, como uma expressão da antropofagia mesmo. E forró, o gênero forró surge dessa época do for all, para todo mundo, né? Então é um estado que assim, está vivendo um grande escavamento cultural, identitário, mas não tem políticas públicas para a cultura, principalmente. Por isso, nós migramos para cá e acabamos nos encontrando nesse coletivo, né? E nos juntando com outros artistas também do Jardim Romano, que são nordestinos, ou filhos nordestinos, ou netos nordestinos, que vieram também de outras gerações de imigrações. E aí, esse espetáculo, a gente quis inventar um modo das pessoas irem assistir a gente lá. Então, falou, vamos começar essa peça no Brás, a Cidade dos Rios Invisíveis começa no Brás. A gente falou, a gente tem que pegar esse público pela mão, porque os outros 2 trabalhos dessa trilogia que a gente fez, ninguém vinha ver, né? Então a gente inventou uma metodologia de ir lá pegar o público no Brás, todo mundo vem no audio tour dentro do trem, recebe fone de ouvido MP3, até chegar no Jardim Romano, né? E aí eles vão ouvindo histórias que são fábulas sobre as outras estações que a gente passa, mas o público não desce, mas que a gente, durante o processo, desceu. Então, inspirado no livro As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, a gente acaba virando Marco Polo e o público Kubaclã, né, que é o imperador que acaba conhecendo as cidades através do olhar do outro. No Jardim Romano a gente desce, vai andando pelas ruas do bairro, muito parecido com o trabalho de vocês, passando em casas, bares, a nossa sede, até chegar no Rio Invadido, que quando chove ou quando tem algum outro problema, inunda o bairro, né? A gente fala Rio Invadido porque Jardim Romano é um bairro dormitório. Ele é um bairro que, por causa da urbanização desenfreada, foi criado, existiu por isso, né? Uma cidade satélite. As pessoas não conseguem morar no centro, vão indo para a periferia, até que chega naquela região ali que é uma área pantanosa. Então, quem já foi em Pantanal, em alguma área pantanal, tem lugares que sobe 25 metros de água, normalmente, né? Então é uma área ali que iria encher de água de qualquer maneira, né? Igual aquele lance de vamos tomar pouco tempo de banho para não gastar água, quando na verdade o vilão é o agronegócio, né? E aí essa questão de entupimento e enchente não é simplesmente só o papelzinho que a gente joga no bueiro, mas é também uma questão de mau planejamento da gestão, né, das nossas gestões, do nosso governo. E aí, enfim, essa é a peça que a gente faz em um espaço não convencional. E os outros 2 atos, só para matar a curiosidade de vocês e passar a bola para Anderson, a primeira peça desse ato, da Trilogia das Águas, chama-se Daqui a Pouco Peixe Pula. E aí uma peça, ela também não acontece dentro do teatro em si, ela acontece na verdade em qualquer canto, ela poderia acontecer aqui nessa área. É uma peça só com os atores moradores do bairro, né? E conta a história das enchentes a partir de uma questão mais pública, do que saía do jornal, do que saía na mídia. Na época que teve grandes enchentes, os jornalistas teve jornalista que foi ficar um tempo morando lá para poder registrar tudo e tal. Então esse espetáculo dá conta dessa questão mais pública. E aí o segundo espetáculo chama-se O Que Sobrou do Rio. E ele é um espetáculo que dá conta mais da questão privada, do que acontece dentro da casa dos moradores. E aí a gente montava uma cenografia dentro de quadras de céus ou quadras de escolas, e eram vários cômodos de uma casa, o público era separado em grupos, cada um assistia por um cômodo, e depois todo mundo se juntava na laje, né? E era uma história dos moradores. Aí foi uma peça que também misturou atores estrangeiros e atores moradores, né? E porque, por exemplo, do relato é que a água começa a surgir dentro de casa, vem do bueiro do banheiro, e aí construía-se uma mureta para a água não chegar nos outros cômodos, e também construía-se uma mureta do lado de fora, mas chegava um momento que as 2 águas se encontravam, né? E aí as casas também vão se verticalizando, porque daí, se começar a encher, leva os móveis eletrodomésticos tudo para cima, né? A Kelly, que trabalha com a gente, já perdeu tudo umas 3 vezes. Inclusive o nosso longa-metragem começa com ela chegando em casa numa grande enchente assim e filmando tudo o que aconteceu, porque para quem não tem nada só basta um dia de enchente para perder tudo, né? Não adianta, são 3 meses, 4 meses de enchente. O que acontece lá é que agora tem lagoa de captação, então a água escorre mais rápido, mas teve um fato também que roubaram uma peça da bomba, e acho que foi 2015, 2016, sei lá.
E aí teve uma grande enchente, durou 2 dias, cobriu o carro e tal. Mas hoje em dia, desde que eu tô aqui, acho que essa foi a última que teve grande assim, né? Quando a gente começou a fazer a peça, na beira do rio, não tinha casa nenhuma, construíram uma ciclovia. Hoje em dia, assim, a gente fez 100 apresentações da Cidade dos Rios Invisíveis nesses 5 anos. O espetáculo dura 4 horas. E aí hoje a gente foi vendo as casas sendo reconstruídas na beira do rio. Se tiver uma grande enchente, já era, porque as casas estão construídas do lado do rio, assim, de madeira, com o que tiver de material. Enfim, é só uma explanada superficial do nosso trabalho, do que é o grupo, que se mistura com a minha história. Queria agradecer o convite. Só em estar aqui e conhecer um pouco da história de vocês, já viu o quanto é similar, só estar nessa casa aqui também. Sim, quantas histórias, como nós somos arquétipos, né, de uma história que vai se repetindo em regiões diferentes. E que bom estar aqui e poder trocar. Está difícil para todo mundo, nosso grupo também tem histórias de crise, tá? Estamos vendo histórias de se reinventar, de dentro para fora, para continuar existindo, e que a gente possa se fortalecer. Muito obrigado pelo convite. Bom, boa tarde também, agradecer de cara aí o convite, essa possibilidade de troca, de diálogo, né, de conversa, que eu acho que é um momento que a gente na fala também vai compreendendo, né, organizando e vai se entendendo. Eu sou diretor, ator e gestor cultural na trupe. Essas funções elas foram surgindo a partir da própria construção do grupo, né? Então comecei como ator e depois fui entendendo essas funções ao longo desses 12 anos. A gente pode falar um pouquinho sobre isso. Sou morador do Jardim Romano e aí essa dobradinha ela vem acontecendo algumas vezes do Estopobalaio com a Zózima, e é muito engraçado porque ao mesmo tempo tem coisas que nos aproxima e ao mesmo tempo tem coisas que nos diferencia. E no último encontro que a gente teve com o João, eu falei um pouco sobre isso, porque todas as vezes o João, o outro João, tem 2 João, né? E porque eu fiz um trabalho, acho que eu sou inverso, né? Na verdade, eu fugi do Jardim Romano, né? Então eu saio da onde eu estou. E o João vem, é o estrangeiro que vem para poder olhar para aqui e falar, não, aqui cabe um lugar de construção poética, de narrativa. E é muito bacana essa possibilidade de você poder olhar o lugar onde você está através de outros olhos, né? Diferente desse público que vem conhecer a cidade apresentada por eles, né? Eu sou desse lugar. Então também, aonde a gente mora, tem a Vila Itaim, né? O Jardim Romano. Eu estou na divisa entre o Jardim Romano e a Vila Itaim. E aí tem uma rua que chama Agostinho Alves Marinho, que também é uma dessas ruas que fica alagada. E ela ainda fica alagada, mas não necessariamente pelo rio que transborda, mas ela não tem escoamento. Então, se é uma chuva muito grande, chove, vai enchendo e a água fica. Então é uma rua bem problemática. Eles conseguiram resolver desse outro lado, mas desse lado eles ainda não resolveram. Estão tentando resolver, já faz alguns anos que eles estão mexendo, fazendo várias coisas, mas ainda não resolveram. Só que eu moro nessa rua, né? Só que essa rua, ela tem 1/3 dela não enche, que é justamente aonde eu moro. Mas a minha casa, os meus vizinhos, sempre foi, a garagem sempre foi de acolher, né? Tem essa coisa muito bonita lá de você... É isso, o outro não tem onde ficar, a geladeira, tem aqueles eletrodomésticos que precisa ser salvo, né? Que é a geladeira, o sofá, que é muito caro numa casa. Então a gente sempre estava acolhendo as pessoas e esses objetos. Então eu vivi um pouco isso. E só para situar um pouquinho, essa minha... Quando eu digo que eu fugi, na verdade, era justamente porque o Jardim Romano, a Vila Itaim, é um espaço que hoje tem o céu, hoje tem lá uma casa de cultura, tem o Estopobalaio, mas isso há alguns anos atrás, né, há 20 anos atrás, quando eu comecei a querer fazer teatro, você não tinha nenhum espaço, nenhum centro cultural, nem praça. Hoje também tem uma praça lá, né, mas não tinha praça. E, então tudo que eu ia fazer de teatro era sempre muito longe, era sempre distante.
E encontrei a Fundação das Artes, onde fui estudar, que é uma escola que tem um curso profissionalizante. E aí eu me deslocava de lá, eram 5 horas por dia de transporte, de locomoção, todos os dias para estudar durante 3 anos e meio. Que aí acho que é essa história do trem, essa história do ônibus, e é o espaço onde eu vou decorar o texto, eu vou pesquisar o outro, eu vou, enfim, estudar teatro nesses espaços, ler, né? É o lugar ali de devaneio, é o transporte público. É dessa vivência que nasce esse desejo de se fazer teatro no ônibus, né? De olhar para o ônibus como um espaço de encontro, de arte. A trupe estreia em 2007, um espetáculo Cordel da Cor Sem Fim. Bom, acho que a gente tem bastante tempo, então eu posso contar um pouco sobre essas histórias, a partir das perguntas de vocês, como que se deu tudo isso, porque aí é um grupo que sai da escola, né, e se constitui como grupo, como trupe. Na nossa trajetória a gente tem 8 espetáculos, praticamente todos fazem parte do nosso repertório. 6 deles acontecem dentro do ônibus, um acontece na praça, ele aconteceu mais em praça, que é um infanto-juvenil, que a gente utiliza um ônibus inflável, e esse último que a gente fez, que acontece numa sala fechada, num palco italiano, que é a Cobradora. Mas todos eles têm esse fio aí, o transporte está sempre ou como espaço, ou como narrativa, ou como deslocamento, ele sempre está permeando as ações artísticas que a gente desenvolve. Além dos espetáculos, o grupo é um grupo que eu tenho essa coisa da gestão, a minha esposa tem a questão da produção, a gente sempre foi muito ligado à questão da produção e da gestão cultural, né, que eu já falei que eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, e a gente desenvolveu, além dos espetáculos, alguns projetos. Um deles é uma residência artística que a gente fez no Terminal Parque Dom Pedro durante 8 anos. E nessa residência artística ela aconteceu diversas ações.